Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. Bom dia. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. E vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Voltou a chuva, hein, Camila? Olá, Voit. Olá, Campbell. Pois é, as torneiras abriram. Tempo nublado, com chuvas isoladas durante o dia e a noite na capital da República. Temperatura varia de uma mínima de 18 graus e a máxima chega aos 24 graus. Camila, como é que estão os jornais hoje, as mídias sociais? Uma das principais manchetes de hoje é o ataque cibernético ao programa Mais Médicos. No primeiro dia, mais de 3.000 candidatos se inscreveram, apesar das dificuldades. Resta saber se os candidatos vão para o interior ou não. Como novidade nas manchetes, é a opção do presidente eleito em ficar na Granja do Torto até a posse. Ontem, ele e a futura primeira-dama foram conhecer as dependências da Granja e também do Palácio da Alvorada, onde deverá residir. O Estadão dá como destaque o pacote de concessões que Temer vai deixar para Bolsonaro. O governo divulgará dia 29 edital de licitações de 12 aeroportos, 4 portos e uma ferrovia. O G1 traz como destaque o prazo até o dia 7 de janeiro para o presidente Lula apresentar alegações finais sobre o sítio de Atibaia. Valeu, Camila. Agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. A Bovespa operou em baixa de 0,72% e o dólar operou em alta de 0,22%, cotado a 3,798. O mercado opera estável e reage bem ao anúncio do novo governo. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos ver os melhores momentos da nossa entrevista com o vice-presidente da República eleito, o general Hamilton Mourão. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Ontem esteve aqui no Direto de Brasília o vice-presidente da República eleito, o general Hamilton Mourão. Saiu muita coisa boa dessa entrevista e nós vamos rever então os melhores momentos da entrevista com o general Hamilton Mourão. Satisfação em recebê-lo aqui, é uma alegria e uma honra tê-lo no nosso Direto de Brasília hoje. Bom dia, Voit, bom dia, Campbell.
satisfação enorme a minha por ter recebido esse convite de vocês e poder a gente conversar um pouco e transmitir algumas ideias aí àqueles que acompanham o programa de vocês. Ok. General Mourão, o senhor é gaúcho de Porto Alegre, tem uma história rica no Exército Brasileiro, com passagens, inclusive, como adido militar na Venezuela. Mas a nossa curiosidade é saber como e quando o senhor decidiu entrar na política. Bom, na realidade eu não decidi, né? O que aconteceu? Quando eu terminei meu período no serviço ativo, né, no começo desse ano, né, o deputado Jair Bolsonaro me procurou e disse que poderia precisar de mim, né? Então aí eu procurei um partido político para me filiar. Por meio de um amigo comum, aí, o general Paulo Assis, me levou até o Levi Fidelis, né, presidente do PRTB, e eu me filiei ao PRTB. E fiquei aguardando a necessidade do Bolsonaro, né? E que foi acontecer praticamente ali às vésperas do fechamento da chapa, né, quando ele necessitou a minha presença para compor e sermos vitoriosos nesse processo eleitoral. Agora, general, a gente olhar a política por fora é uma coisa. E hoje, como é que o senhor se sente vice-presidente eleito na sua primeira jornada efetiva, primeira missão efetiva? O senhor já é mais uma vez vitorioso. Como é que o senhor está analisando por dentro a política brasileira? Olha, eu tenho sempre aquela ideia, né, Voitilma, de que a política ela tem que ser praticada com P maiúsculo, né? A política em torno de programas, em torno de ideias, em torno de diálogos construtivos, né? E não naquele processo que nós viemos enfrentando aí ao longo dos últimos tempos, que ficou conhecido como toma lá da cá, né? Então, é essa forma como eu estou procurando me conduzir. Eu tenho ouvido a todas as pessoas que têm me procurado, né, políticos, né, empresários, né, profissionais liberais, né, de modo a gente ter um arcabouço, a gente ter uma pintura, um quadro de tudo aquilo que é necessário para o país. A nova estrutura do Palácio Planalto vai mudar e nesse passo o senhor aumenta muito a sua coordenação e na sua função como vice-presidente. O que é exatamente a função do vice-presidente e essa coordenação agora dos ministérios que caiu no colo, né? O que ocorre é o seguinte, né? O artigo 84 da Constituição ele não define nenhuma tarefa para o vice-presidente, né? Ele fica apenas como um substituto eventual do presidente. Mas a gente lembra que o vice também é eleito, né? E é aquilo que eu considero ser um assessor privilegiado do presidente da República. Então nós estamos com a visão de que a vice-presidência poderia, uma vez que o presidente assim o decida, receber essa tarefa de coordenar os ministérios, o trabalho dos ministérios, os principais projetos, dentro daquilo que nós consideramos a governança moderna, não é, que nós temos que implementar aqui no Brasil como forma de evitar o desperdício de recursos, não é, de controlar os projetos que estão sendo realizados e também, e principalmente até, fazer aquela coordenação, aquela sintonia fina quando mais de um ministério está envolvido em uma atividade. Agora, general, o governo está começando quase uma espécie de terra arrasada, porque tudo que o brasileiro não quer, ele sabe. O que ele quer, ele vai descobrir agora se vai ser implementado ou não. A curto, médio prazo, o que o senhor imagina que precisa ser feito imediatamente? Nós temos os problemas estruturais aí do país, né, que precisam ser atacados, né, começando pela questão do déficit fiscal, né, então nós estamos entrando aí praticamente no 6º ano no vermelho, né, isso aí nem uma família comum aguenta, quanto mais um país. Né, um país que necessita crescer, gerar empregos, né, com a população jovem que vem chegando ao mercado de trabalho e não tem aonde buscar o seu ganha-pão, vamos colocar assim, né. Além disso, nós temos os problemas de infraestrutura, né, que veio se deteriorando. Nós estamos vendo aí viaduto que desaba, tivemos aqui em Brasília, agora está lá em São Paulo, e outros estão na lista aí para... Com certeza. Então isso é a manutenção do que já existe e nós temos que buscar, né, para o que ainda tem, que nós necessitamos construir. Também a questão da previdência, né? Nós somos o país com população jovem e que mais gasta com previdência no mundo, tá? Nós também temos que ver, né, essa questão da segurança pública, né, que é uma coisa que assalta todas as cidades grandes, médias e até as pequenas, né? Então, em torno desses temas é que o governo vai procurar se orientar nos seus primeiros momentos.
General, nesse novo desenho da estrutura do Planalto, a vice-presidência ficará também em cargo com 2 subchefias da Casa Civil, né? Que é a de análise e acompanhamento de políticas de governo, articulação e monitoramento, e também estudado a vinculação das PPIs, né? Dos programas de parceria. E, além disso, o PAC, o Programa de Aceleração. Como é que o senhor vê essa nova atribuição, uma outra missão para a vice-presidência? Na realidade, isso, volto a dizer mais uma vez, viu, Campo, isso aí ainda é um estudo, né? Está sendo estudado, uma vez que a quantidade de tarefas que estão distribuídas à Casa Civil a partir da nova estrutura do Palácio, né, é um peso bem grande para o ministro Onyx, né? Apesar de toda a competência que ele tem, de toda a sua capacidade, mas ele tem uma tarefa fundamental que é a ligação com o Congresso, né? E essa não será fácil de ser executada. Sim. A gente sabe disso. Então, quando a gente traz essas subchefias lá da Casa Civil, né, e o próprio PPI, se ele vier também, é exatamente daquilo que eu coloquei inicialmente aqui, né? Nós temos um centro de governo, né, com a nossa equipe, monitorando e controlando, né, aqueles projetos que devem ter uma visão mais aguda e mais constante do presidente da República. Chega a ser até uma visão meio militar da coisa, vamos colocar assim, porque nós, quando estamos em operações, nós criamos um centro de comando e controle. Então, a presidência da República funcionará, a vice-presidência funcionará como um centro de comando e controle, levando ao decisor principal, que é o presidente, aquelas linhas de ação para que ele, né, impulsione o país. Nós, como civis, estamos observando e querendo uma coisa que o senhor acaba de dar um norte. Quer dizer, disciplina para executar os projetos que estão propostos. Isso é muito bom. Voitiumas, se a gente não proceder dessa forma, nós não vamos conseguir reorganizar o país. Né? Então, no momento que a gente quer passar aquela imagem de austeridade, né, e de que os recursos serão corretamente empregados, tem que haver coordenação e controle, senão haverá desperdício. Até houve um elogio de um ex-futuro ministro da Educação dizendo que a escola dos sonhos dele era a escola que praticada no Realengo e outras escolas militares e que não era um sonho só do presidente Bolsonaro. Isso já é um ganho, né? Que é um ex-futuro ministro petista. Quando a gente fala em termos do Exército Brasileiro, especificamente, né, o nosso sistema de educação é onde nós sempre investimos o máximo possível dos nossos recursos, porque a gente sabe que podemos ter excelente armamento, podemos ter aeronaves, né, podemos ter bons quartéis, mas se não tivermos gente capacitada e competente, nada disso adianta. Uma das questões que está muito sendo falada na mídia ainda é a questão do programa Mais Médicos, né? E o senhor disse que metade desses médicos ficarão no Brasil. O senhor imagina que isso daí possa realmente acontecer tendo a família segura lá em Cuba? Eu disse assim, posso até fazer uma profecia, né? Porque são mais de 8 mil médicos nesse país. A gente sabe que 200 já saíram, uma coisa extremamente, em torno de 200, né? Extremamente estranho, que esses foram os primeiros, não sei como, porque eu acompanhei o processo da inserção, né, desse pessoal. Eu era comandante militar do Sul na época e a Força Aérea realizou o transporte deles. Sim. Nós os alojamos nos nossos quartéis, né? Levávamos para os centros de treinamento quando eles foram capacitados inicialmente e depois, com nossas viaturas, os distribuímos nas cidades do interior. Isso no caso específico lá na área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e que também aconteceu em outros estados. Então é o que eu disse, eu duvido que Cuba tenha capacidade logística para, no momento seguinte, dizer, atenção, os 8 mil marchem para aeroportos A, B, C, D e E, embarquem e chegarão em Cuba. Eu acho que no meio desse caminho muita gente vai ficar. E esses 200 que embarcaram aí, deu uma desconfiança também, né, general? Olha, eu tenho certeza absoluta que no meio desse pessoal havia um agente de inteligência, né? Não tenho dúvida a esse respeito. E havia os controladores, né? Isso aí a gente também sabe que haviam. Para cada grupo de médicos cubanos havia um que controlava a atividade deles. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República eleito, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado à sua assessoria, que também foi muito atenciosa.
Desejamos saúde e sorte para o senhor e esperamos poder recebê-lo novamente aqui quando as coisas já estiverem andando. Olha, agradeço aí essa conversa cavalheiresca e amena que nós tivemos, mas extremamente importante, porque os senhores abordaram diversos pontos aí que são, que estão na mente aí das pessoas, não é? E toda e qualquer oportunidade, eu estou pronto para vir conversar com os senhores. Muito obrigado. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e depois você vai saber tudo sobre o Plano Nacional de Encadeamento Produtivo. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo hoje aqui no Direto Renato Perlingeiro Salles Júnior, coordenador do Programa de Encadeamento Produtivo do Sebrae Nacional. Primeiramente, Renato, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Direto. Você já poderia começar nos explicando exatamente o que é encadeamento? Então, encadeamento é conexões, né? Então, é conexões entre pequenas e grandes empresas, num belo de um programa aí que o Sebrae tem já há algum tempo, que a gente tem a maior satisfação de estar apresentando e compartilhando um pouquinho dessa estratégia de atuação que a gente tem trabalhado em todo o Brasil. Mas o que é encadeamento? Como é que vocês trabalham? Vocês chamam as pessoas, chamam as empresas, são pequeno, médio produtor, médio investidor? Como é que atua? Como é que age? Perfeito. Então, o encadeamento produtivo, na verdade, precisa ter duas questões, são dois elementos, né? Primeiro, precisa ter um grande representante do mercado, né? E aí é uma figura da grande empresa, tá certo? Grande empresa, uma grande multinacional, uma grande empresa agroindustrial, uma grande empresa industrial ou comercial, tá certo? Que precisa nos sinalizar onde que ela tem problema de operação com pequenas empresas. E aí a agenda do Sebrae é de melhorar o desempenho dessas empresas com quem ela já se relaciona ou prospectar novos pequenos negócios para apresentar para essas grandes empresas em todo o Brasil, né? Temos experiências aí no agronegócios, né? na questão de aviação, projetos na área de defesa, projetos na área de distribuição de produtos, serviços. Então, esse é um projeto bastante interessante que está alicerçado em 3 pilares, né? Que é a questão da competitividade, inovação e sustentabilidade dos pequenos negócios. Eu vou usar uma expressão aqui que, se não for, você pode assim, claro. falar, não é nada disso. Mas assim, então, a grande empresa seria o encadeante, né? E o encadeado seria essa empresa. Ela participa de um processo para poder participar desse processo todo de encadeamento? Sim. Na verdade, as duas participam de um processo, né? Porque a grande, ela vai entrar com um elemento que é muito mais
qual é a percepção dela da cadeia, né, que ela opera. Então, aonde que a sua base fornecedora está falhando, se não está entregando no prazo, se está precisando melhorar a questão, né, de produtividade, certificações, ou se o cliente da grande empresa também precisa melhorar questões de gestões, questões de desempenho relacionado à entrega daquele produto que a grande, né, acaba sendo distribuidora via uma rede de pequenas empresas. Então, as duas fazem parte do processo. A grande precisa estar genuinamente dentro do projeto, né, não é basicamente só financiadora, precisa estar junto, precisa fazer o projeto junto, dar informações, estar em fases críticas do nosso programa, né? Então, cada programa ele acaba sendo estruturado na figura de projetos, né, de atuação. Vamos fazer algum exemplo, né? Sim. Por exemplo, as montadoras de carros no Brasil. Seria um processo nessa linha? Sim, nós temos algumas experiências na cadeia do automotivo, né? Temos uma operação bem estruturada em Pernambuco, né? É um projeto que, inclusive, está indo para um segundo ciclo, né? Então, é importante que a cada ciclo a gente resolve níveis de problema. Depois que a gente resolve aqueles problemas, a gente consegue trabalhar uma etapa mais de inovação, desenvolvimento tecnológico, melhoria de processo produtivo. Então, o setor automotivo, a gente trabalha muito na questão que eles chamam de Tier 3, Tier 2, que são a segunda, terceira camada, né, de fornecedores de serviços industriais, supridores de logística, né? Então, que são fornecedores que precisam estar altamente qualificados para entregar serviços de alto padrão. Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Por exemplo, nessa cadeia produtiva automotiva, que empresas, pequenos e médios e microempresários estão atuando como? Produzindo peça, manutenção? Como é que eles são? Perfeito. A gente tem dois tipos de público nesses projetos no automotivo, para exemplificar. Nós temos os fornecedores de injeção plástica, que fazem, né, por exemplo, as lanternas dos carros, né? Nós temos fornecedores de usinagem de peças, que são serviços industriais. Temos fornecedores de logística, que prestam serviço de entrega e leva. Servidores prestadores de serviço de manutenção, por exemplo, da planta, manutenção de ar-condicionado, manutenção de maquinário. Então, assim, é bem diversificado, né? Bem diversificado. Fornecedores de peças, né, que é e-commerce, tem de tudo. A gente já entra até na alimentação. Então, quem define aonde que está o problema é a grande empresa e o Sebrae entra na agenda do melhoria do desempenho desses pequenos negócios. Bom, nós vamos continuar a nossa conversa com o Renato. Como vocês viram, esse negócio de encadeamento produtivo é muito maior do que a gente imagina. Inclusive na área de turbinas para aviões e no agronegócio. Aguarde um minutinho que a gente já volta. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor.
Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo aqui no Direto Renato Salles Júnior, do Sebrae Nacional, nos explicando sobre encadeamento produtivo. Renato, hoje é possível saber o grau de entendimento dos pequenos e médios empresários e até dos grandes também a respeito dessa integração? Sim, nesses projetos é muito interessante essa relação entre as grandes e a pequena, né? Porque o Sebrae acaba que ele entra como um terceiro elemento e ele acaba um intermediador desse processo de integração, né? Então a gente entra muito traduzindo como que são as políticas corporativas da grande empresa, né? Traduzindo isso para a pequena empresa e também melhorando as competências dos pequenos negócios para que a relação comercial se estabeleça. O Sebrae, eu acho interessante isso, né? O Sebrae, ele faz essa busca das empresas para poder fazer o encadeamento necessário? Tem duas frentes, né? Existe uma frente que é de prospecção de potenciais parceiros para o encadeamento. Então, se a grande empresa tem uma necessidade de fornecedores ou clientes estratégicos em determinada região, isso pode ser um input da nossa operação, mas hoje nossas operações estão mais concentradas na melhoria do desempenho de quem já é fornecedor, de quem já é cliente da grande. Vocês tentam melhorar, né? Porque o que acontece? Ao prospectar, a gente leva mais tempo para que o encadeamento aconteça, porque tem que fazer todo um levantamento, fazer georreferenciamento, validar, ver o perfil dessas empresas, ver se a grande realmente quer operar com eles. Quando a gente já trabalha com quem já está encadeado, a nossa agenda é muito mais de melhoria do desempenho, trabalha competitividade, não conformidade, trabalha certificações. A integração fica mais ajustada, ágil, mais rápido. E existe um terceiro elemento que é quando a gente já tem as empresas que já estão encadeadas e a gente já trabalha numa agenda de desenvolvimento tecnológico. E aí a agenda é mais sofisticada, que a gente consegue identificar problemas que a grande tem, apresenta startups, empresas de base tecnológica, oferece soluções para a grande e aquilo ali melhora a operação de toda a cadeia. Esse é um dos Quais as programas. empresas hoje que mais demandam esse tipo de procedimento, né, de encadeamento produtivo? A gente tem, falando bem objetivamente, o nosso portfólio a gente já trabalhou com mais de 170 grandes empresas no Brasil, né? Atualmente a gente está trabalhando com 50 grandes empresas. Então tem do setor de energia, a gente tem empresas do setor do agronegócio, né? É bastante intensivo, setor de aviação, setor de defesa. Então o encadeamento é uma agenda que serve para todos, setor hospitalar, saúde, bem-estar. Então é só nos procurar o Sebrae, né? O portal do Sebrae tem muita informação sobre encadeamento produtivo. Quando a economia está em alta, esse volume ele aumenta? Excelente pergunta, Carlos. Esse é um ponto interessante. Eu fiz até um estudo interno lá no Sebrae em que a gente comparou nossas experiências de encadeamento no período do crescimento econômico agora, né, que foi de 2012 até 2014, 2015, 2015 a 2018. Nosso portfólio mudou muito. Agora, no período de crise, as grandes empresas nos procuraram mais para melhorar o desempenho dos seus clientes, para manutenção de share, melhorar relacionamento com seus clientes de pequeno porte, que são importantes, né? E quando a gente tem a questão de abundância, de crescimento, o portfólio migra para mais projetos com fornecedores. O serviço, ele cada vez mais seja melhor, mais bem feito, né? A expectativa é essa, né? Que as pequenas empresas melhorem seus padrões, né, de serviços e produtos para que todos ganhem, né? Ganha a relação com a grande, ganha a sociedade, ganha a cadeia como um todo e ganha o país porque tem empresas com competências e até para competir fora do Brasil. Agora, como é que o pequeno agricultor, o pequeno produtor rural pode entrar nesse encadeamento? Excelente pergunta. Uma das questões que é clássica é a capacidade do Sebrae de falar com qualquer que seja pequena empresa, né? Seja pequena produtor rural, seja uma pequena panificação, uma pequena empresa de engenharia. Os produtores rurais têm sido um público bem presente no nosso projeto, são mais de 3 mil famílias, né, de produtores rurais sendo atendidas, né, pelo Brasil afora, e nós temos metodologias de trabalho feitas sob medida para esse público, né? Um público que trabalha de sol a sol, né? E que a gente consegue fazer programas de melhoria de qualidade, diversificação de produção, né?
olhando a propriedade rural como um negócio e reposicionando esses produtores rurais aí em importantes cadeias de valor. Como é que eles fazem para procurar o setor de encadeamento produtivo? Está no site do Sebrae? Isso. A gente tem um site do Sebrae onde que ele pode colocar lá programa de encadeamento produtivo, explica como que é todo o processo. Né? Certo. E existe em cada Sebrae estadual, né, que nós somos distribuídos aí por 27 estados, né, existe uma figura de um coordenador de encadeamento produtivo em cada estado. Então, tendo interesse, tendo oportunidade, a gente terá o maior prazer de estar apresentando encadeamento para a turma. Olha, pelo que vocês puderam conferir aí, vocês que estão assistindo o nosso Direto de Brasília, vamos ter que trazer novamente o Renato Perlingeiro Salles Júnior, porque ainda tem muita coisa, muitos setores para que ele explique aqui. Setor de aviação, de manutenção de turbina, de cimento. Renato, pena que o tempo terminou hoje, mas já está convidado para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Direto. Maravilha, eu que agradeço e precisando da gente, está à disposição. Vamos precisar. A você que nos acompanhou, um bom dia de trabalho e até o próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma.